Glória a Deus. Abra comigo em Efésios capítulo 1. Efésios. E a gente está falando sobre a nossa identidade, nossa nova realidade em Cristo Jesus. Efésios no capítulo 1, a partir do verso 7. Eu quero falar com você sobre uma obra completa nessa noite. Título da minha mensagem: uma obra completa. Nós falamos na semana passada que Ele nos transformou, e Ele nos transformou de dentro para fora. Ele mudou a nossa identidade, Ele mudou a nossa essência, Ele mudou a nossa realidade. Nós não somos mais pecadores, a nossa essência não é mais de pecador, nós somos santos em Cristo Jesus. A obra de Jesus é completa. Efésios capítulo 1, verso 7, diz: nele nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Olha ela aí de novo: a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que Ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele. De fazer convergir nele. Ou seja, tudo que está acontecendo na nossa vida não é para que a gente se exalte, não é por obra nossa, é para tudo convergir nele. Tudo vai apontar para Ele. A nossa nova identidade, você pode olhar para dentro de você, essa nova identidade não vai apontar para você. Você é um beneficiário? Sim, mas vai apontar para Deus. Você vai lembrar dessa obra e você vai falar: glória a Deus, foi Ele quem fez, é pela riqueza da sua graça, mediante a fé em Cristo Jesus. E essa fé é Deus quem nos dá. A Bíblia fala que Ele nos dá a medida de fé. Não é para a gente se gloriar, é para apontar para Ele, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Eu quero falar para você nessa noite que o pacote da salvação, que é baseado no derramamento do sangue de Jesus na cruz, é amplo e completo. Quando a gente fala de derramamento de sangue de Jesus, a gente está falando, como Levítico fala, que o sangue está, a vida está no sangue. Derramamento de sangue de Jesus é a entrega de quem Ele é por mim e por você. É a entrega onde Jesus substituiu a nossa vida antiga, para que hoje nós pudéssemos experimentar uma nova vida. E eu quero ver 3 coisas com você nessa noite. E a primeira coisa é que quando a gente fala sobre o sangue de Jesus, o sangue de Jesus, número 1, é para Deus. Eu quero que você entenda nessa noite que por causa do sangue de Jesus, a barreira do pecado que permanecia entre o homem e Deus, entre você e Deus, foi desfeita. Deus é um Deus relacional, gente. Eu estava lembrando de manhã que quando Deus quis estar no meio do povo, Ele falou: façam para mim um tabernáculo, para que eu esteja no meio de vocês. Olha o Deus relacional. Quando a gente olha para o jardim do Éden, a gente vê um Deus que vinha ter com o homem todos os dias, na viração do dia. Deus é um Deus relacional. Quando o homem pecou, havia uma barreira de relacionamento. E o primeiro beneficiário desse sangue que Jesus derramou na cruz foi o próprio Deus, porque Deus quer ter relacionamento contigo e comigo. Então o que Ele faz? Ele resolve o problema do pecado. Não é só para você não, Ele resolve o problema do pecado para que Ele possa ter comunhão com você novamente, irrestrita, comunhão irrestrita. A nova criatura tem o privilégio de ter comunhão irrestrita com o Pai. Gente, o sangue de Cristo traz paz com Deus. O sangue de Cristo nos salva da ira de Deus. O sangue de Cristo nos reconcilia com Deus. Então, o primeiro beneficiário dessa história toda, presta atenção, o mais interessado
era a própria pessoa de Deus. Mais interessado. O segundo, e aqui a gente vai ficar um tempinho, que o sangue, então, é para o benefício do homem. Número 1, o sangue é para Deus. Número 2, esse sangue de Jesus, ou seja, a vida de Cristo sendo derramada por mim e por você, nos traz benefícios. E é isso que eu quero ver com você nessa noite. O sangue de Cristo não apenas satisfaz os requerimentos santos de Deus, mas também resolve o problema da maior necessidade de cada ser humano. O sangue de Cristo nos limpa da culpa. O sangue de Cristo nos aproxima de Deus. O sangue de Cristo nos dá ousadia para entrar e viver na presença de Deus. Veja, se você já aceitou Jesus e já aceitou o sacrifício de Jesus, preste atenção nisso. Isso aqui é simples, mas fundamental. Você não entra e sai da presença de Deus. Entra e sai da presença de Deus. Quando eu estou louvando, eu entro na presença de Deus. Quando eu entro em tua presença, pelas portas do louvor. Não, a gente não entra na presença por causa do louvor. A gente entra na presença de Deus pelo sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que nos coloca na presença de Deus. Um filho de Deus vive na presença de Deus. Pelo sangue de Jesus, a Bíblia diz em Hebreus que nós podemos nos aproximar. Veja, eu estou na presença do Gilson que está sentado lá atrás, mas estou longe. Mas eu estou na presença dele. A Bíblia fala em Hebreus que eu e você podemos nos aproximar. E é isso que Deus quer para mim e para você através do sangue de Jesus. Olha só, Hebreus capítulo 10. Falando um pouquinho ainda sobre a semana passada. Hebreus capítulo 10. Do verso 4 até o verso 12. Na nova tradução da linguagem de hoje. E pensando, meditando um pouquinho sobre o que nós vimos na semana passada. Como o sangue de Jesus resolve o nosso problema. O sangue de Jesus, você lembra que no Antigo Testamento o sangue e os sacrifícios eram apenas temporários, não resolviam o problema, encobria o problema. O sangue de Jesus resolve o problema. É por isso que no Antigo Testamento as pessoas continuavam como pecadoras, porque o sangue só cobria o problema. Agora em Cristo Jesus, é o que diz Hebreus capítulo 10, eu e você temos uma nova vida, porque o sangue de Jesus cumpriu o propósito. Senão, gente, o sangue de Jesus seria igual ao sangue dos bodes, não resolveria o problema, só encobriria o problema, e não mudaria o ser humano de dentro para fora. Mas olha só o que diz, pois o sangue de touros e de bodes não pode, diga não pode. E na nova tradução aqui diz não pode, de modo nenhum, tirar os pecados de ninguém. Por isso Cristo, ao entrar no mundo, disse, tu, ó Deus, não queres animais oferecidos em sacrifícios, nem ofertas de cereais, mas preparastes um corpo para mim. Ele estava falando, o sacrifício sou eu. Eu sou o sacrifício. Lembra que nós falamos de Romanos capítulo 12, no verso 1? Jesus é o sacrifício vivo. Jesus é o sacrifício santo. Jesus é o sacrifício agradável a Deus. E é com base nesse sacrifício que a gente vive a vida para Ele. É com base no sacrifício de Jesus que eu apresento o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Não tem nenhuma vida sacrificial que você possa fazer que vai agradar a Deus, nem que vá transformar a sua vida. Pastor, eu vou para a igreja toda semana. Não vai transformar a sua vida. O que transforma é nós vivermos na consciência do que Jesus já fez por nós. Então ele continua dizendo aqui, ele diz, não te agradam as ofertas de animais queimadas inteiros no altar, nem os sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Por quê? Porque de modo nenhum pode tirar pecado. Ele continua, então eu disse, estou aqui, ó Deus, aleluia. Jesus se oferecendo por cada um de nós. Estou aqui, ó Deus. Venho fazer a tua vontade. Qual era a vontade do Pai? Ele é o primeiro beneficiário. Qual era a vontade do Pai? Ter relacionamento com o povo de novo. Assim como está escrito a meu respeito no livro da lei. Primeiro ele disse, tu não queres sacrifícios ou ofertas de animais, e não te agradam as ofertas dos animais queimados inteiros no altar, nem os sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Ele disse isso embora todos os sacrifícios sejam oferecidos de acordo
com a lei. Ou seja, Jesus estava dizendo isso, mesmo Deus tendo dado essa ordem. Você sabe que a lei, ela tinha um caráter passageiro, até que Cristo viesse. A lei era a sombra de Cristo. Por isso que no Antigo Testamento o povo não tinha que bater no peito e dizer: vou cumprir a lei. Não, eu não consigo cumprir essa lei. Como é que eu faço? Eu tenho que depender daquele que vai vir. Por isso a salvação no Antigo Testamento era olhando para frente, era olhando para aquele que seria o sacrifício eterno da nossa vida. E a nossa salvação é olhando para trás, daquilo que Jesus já fez por cada um de nós. E ele continua dizendo, depois ele disse: estou aqui, ó Deus, mais uma vez, estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Assim Deus acabou com todos os antigos sacrifícios e pôs no lugar deles o sacrifício de Cristo. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo resolve o problema. O sacrifício do Antigo Testamento era sombra, só apontava, só indicava. E porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, nós somos purificados. Nós somos o quê? Purificados do pecado pela oferta que Ele fez uma vez por todas do seu próprio corpo. Todo sacerdote judeu cumpre todos os dias os seus deveres religiosos e oferece muitas vezes os mesmos sacrifícios, mas estes nunca, diga nunca, poderão tirar os pecados. Só o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Existem 5 palavras que nós devemos conhecer com base no sangue de Jesus, na obra da cruz, que são usadas para descrever o efeito do sacrifício de Jesus na sua e na minha vida. Nós vamos falar sobre esse efeito do sacrifício, do sangue de Jesus sendo derramado. A primeira delas é a palavra, legal, porém Cristo ofereceu só um, para quê? Vamos lembrar aqui, nunca poderão tirar pecados. Porém Jesus Cristo ofereceu só um sacrifício. Meu Deus, aí sabe o que eu estou me lembrando? Estou me lembrando do tabernáculo de Davi. Enquanto no tabernáculo de Moisés, Deus tinha pedido para ter sacrifícios, para ter sacrifícios diários. Quando Deus instituiu o tabernáculo de Davi, quando aquilo brotou no coração, Davi já estava prefigurando a nova aliança. E você sabe que ele faz sacrifício? Ele faz sacrifício uma vez só. No tabernáculo de Davi não tinha sacrifício. Ele fez uma vez só. Depois era sacrifício de louvor. Ao invés de sacrificar bodes, porque já tinham sido sacrificados para representar o sacrifício de Jesus, que era só um sacrifício para tirar pecados, Davi migra o sacrifício para um sacrifício de louvor, uma vida de gratidão diante da presença de Deus por aquilo o que ele já tinha feito. E aqui diz, porém, Jesus Cristo ofereceu só um sacrifício para tirar pecados, uma oferta que vale para sempre. E depois sentou-se do lado direito de Deus. Sabe o que ele fez? Ele descansou no 7º dia. Depois de ter feito o que deveria ser feito, ele descansou. E quando ele descansa, ele governa, sentado no trono, não com base no nosso esforço, mas com base na obra que ele já consumou na cruz do Calvário. Então eu quero ver com você 5 palavras que a gente precisa conhecer com base no sangue de Jesus. Agora sim, a primeira é a palavra, não sei se você consegue ver, eu botei um S de sangue, S de salvação. A primeira é a palavra expiação. Vai lá comigo em Romanos, volta aí um pouquinho, Romanos, no capítulo 3. E a palavra expiação, lembrando que todas as minhas notas estão lá disponíveis lá no blog, depois você pode dar uma olhada em todas as referências bíblicas. A palavra expiação é a palavra reparação. Nessa palavra expiação, se eu puder dar um resumo, nós temos vida. Ele reparou o que estava errado. Romanos no capítulo 3, no verso 25. Aliás, verso 22.
Diz, é a justiça de Deus, mediante a fé, em Jesus Cristo, para todos e sobre todos, diga todos, os que creem. Portanto, não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Verso 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção. No verso 23, o que ele está dizendo? Todo mundo precisa de Jesus. Em algum momento, todo mundo vai precisar declarar que Jesus é o Senhor. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação, ou expiação, ou reparação, no seu sangue, mediante a fé. A palavra propiciação significa um sacrifício que desvia a ira e remove o pecado. Então, quando você vira essa palavra propiciação na Bíblia, propiciação é um sacrifício que desvia a ira. Lembra que nós falamos que nós não estamos servindo a um Deus irado. Sacrifício que desvia a ira e remove o pecado. Sabe quando a pessoa às vezes vai tem que fazer uma cirurgia, talvez uma cirurgia para tirar um câncer, alguma coisa, e depois ela tem que fazer, às vezes, radioterapia, quimioterapia, para tentar remover todos os resíduos, para não ficar nada, mas mesmo assim o médico às vezes ainda fala, talvez ainda fique, a gente tenta tirar tudo. Quando entra a propiciação, a expiação, ele remove tudo que tem relação ao pecado, na nossa essência. Remove quanto? Tudo. Gente, o sangue de Jesus funciona. A gente tem que acreditar que o sangue de Jesus resolve o problema da humanidade. Nesse sacrifício, gente, a culpa é trocada pela inocência. O pecado é trocado pela justiça. E o julgamento é trocado por paz. Você que era pecador, que era culpado e que julgamento estava sobre a sua vida, o que foi a grande troca de Jesus na cruz do Calvário? Você agora é inocente. Diante de Deus, você tem a justiça de Deus. Você tem direito à paz com Deus. Meu Deus, isso é revolucionário, gente. Efésios capítulo 2, verso 1, nos lembra, Ele nos deu vida. Romanos capítulo 8 diz, agora pois, já não há mais nenhuma condenação. Uau. Nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Para aqueles que fizeram de Jesus o seu Senhor e aqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus, que disseram, Jesus, vamos trocar. Aleluia. Eu sei que eu não mereço, mas vamos trocar. Jesus fala, é agora, foi por isso que eu morri. Então quando você aceita isso, Jesus, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida nos livrou, aleluia, nos livrou da lei do pecado e da morte. Nós somos livres do pecado. Segunda palavra é a palavra justificação. Palavra justificação. Justificação, nós estamos falando aqui que nós temos paz com Deus. Primeiro nós temos vida. Expiação, nós temos vida. Na justificação nós temos paz. E a imagem que essa palavra traz é a imagem de um tribunal. Romanos capítulo 5, no verso 9, você ainda está em Romanos. Romanos no capítulo 5, no verso 9. No verso 8, no verso 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos, diga éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato. Olha só como é que o apóstolo Paulo coloca, é um fato, é uma realidade.
pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Eu falei para você semana passada que a palavra pecado no hebraico é crime. É um crime. No Novo Testamento, a palavra hamartia, ela tem o sentido de errar o alvo, mas presta atenção, não é errar qualquer alvo, é errar um alvo deliberadamente. O pecado não é um tropeço. O pecado é um erro deliberado. Olha só, a natureza antiga que a gente tinha nos fazia errar de propósito. Mas agora que eu e você estamos em Cristo, a Bíblia fala que isso mudou de dentro de nós. E o apóstolo João diz que ainda que nós venhamos a pecar, porque agora essa força não está mais dentro de nós, essa força está fora. Ainda que nós venhamos a pecar, a Bíblia diz que eu e você temos um advogado no céu que perdoa os nossos pecados. Ser justificado significa que agora nós temos paz com Deus. Por causa do sangue de Jesus, os registros que existiam contra nós foram apagados. Agora nós podemos permanecer diante de Deus sem julgamento algum contra nós. A justificação resolve o problema da culpa do homem diante de um juiz justo. Deus continua sendo um juiz justo. Só que agora você se apresenta diante dele de maneira diferente. Através do sacrifício de Jesus. É como se ele estivesse dizendo: eu estou aqui para me apresentar, mas Jesus já pagou a causa. Jesus já pagou. Isso faz a gente viver livre na presença de Deus, gente. Livres. Terceira palavra é a palavra redenção. Efésios capítulo 1, no verso 7, como nós lemos, diz: no qual nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. E a palavra redenção aqui significa que nós temos valor. Expiação quer dizer que nós temos vida. Justificação quer dizer que nós temos paz. Redenção quer dizer que nós temos valor. A imagem que essa palavra traz é a imagem de um mercado de escravos. Olha só o que diz 1 Pedro capítulo 1, verso 18. Então, redenção. Diz: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados, redimidos da vida inútil que seus pais lhes legaram. Que vida inútil é essa? A vida de pecado. Porque o pecado não nos deixa cumprir o propósito de Deus. Então o apóstolo Pedro diz que essa é uma vida inútil. A vida de pecado é uma vida inútil. Mas ele diz: mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, nós fomos resgatados. Sabe por quê? Porque Deus viu valor em você. Estou quase cantando a música, aleluia. A palavra redimir significa adquirir novamente por valor. Presta atenção, Deus não viu valor em você. Deus viu valor em quem você é. Deus cria o ser humano à sua imagem e semelhança. O que Jesus faz? Jesus restitui a possibilidade de nós vivermos como imagem e semelhança de Deus. Ele viu valor em você, Ele vê valor nas pessoas lá fora. Não existe traficante, não existe prostituta, não existe ninguém que não possa ser alvo do amor de Deus. Deus valoriza as pessoas. Jesus morreu por todos. Jesus morreu por todos. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Eu fico tentando mensurar essa palavra, tal maneira.
para tentar chegar numa maneira que eu possa dizer para as pessoas, mas não dá. As pessoas precisam experimentar o coração de Deus, para que elas possam entender que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todos, diga todos, que nele creem, possam ter a vida eterna. Todos, está aberto para todos. Que Deus viu o valor em todos. Deus não viu valor em um e deixou outros para trás. Deus viu o valor em todos. Jesus morreu por todos. Então a redenção resolve o problema da escravidão do homem ao pecado, ao mundo e ao diabo. Nós fomos resgatados de uma vida inútil, uma vida do pecado, uma vida dominada pelas coisas do mundo e uma vida dominada pelo diabo. Gente, se o pastor estivesse aqui, ele ia falar para você que era para você ir de joelhos até a sua casa. Pastor, é nessa hora que eu queria morar perto da igreja, aleluia. Por que eu fui morar em Bonfim? Quarta palavra é a palavra reconciliação. E na palavra reconciliação, nós podemos dizer que nós temos união. Na expiação nós temos vida, na justificação nós temos paz, na redenção nós temos valor, na reconciliação nós temos união. Ele não só comprou você e botou você num cantinho. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Ele veio e se uniu a você. Por isso o Espírito Santo dá identidade a quem você é agora. Colossenses capítulo 1, vai lá para frente. Colossenses, no capítulo 1. Então o que ele faz? Número 1, ele te dá vida. Número 2, nessa vida ele declara, é uma nova vida. Seu passado está cancelado. O juiz bate o martelo. Na terceira ele fala, você tem valor. Nessa quarta palavra, nós agora podemos ser reconciliados com Deus. Colossenses capítulo 1, verso 19 e verso 20. Diz, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Reconciliação. Ser reconciliado significa levado novamente a um relacionamento com Deus. Então nós fomos aproximados, gente. Vou botar três versículos aqui. Nós fomos aproximados. Efésios capítulo 2. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou, aleluia, a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Porque a gente viu semana passada que o pecador, ele é inimigo de Deus. Então quando ele resolve o problema e você aceita essa obra de substituição, a Bíblia fala que a parede de separação foi quebrada. Já não há mais separação. Nessa reconciliação nós temos acesso a Deus, versos 17 e 18. E quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe. A palavra paz, shalom, tem a ver com restauração. Não é só paz de espírito. A palavra paz, eirene, aqui em Efésios, também tem um sentido de restauração. Restauração de relacionamento. Agora estamos em paz.
Briguei com o Lu, fiquei chateado porque o Corinthians venceu o Botafogo. Meu Deus, deu uma treta, mas depois a gente se resolveu. Ficamos em paz. O que isso quer dizer? Relacionamento está novo de novo. E é isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. Ele evangelizou paz, restauração de relacionamento a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto. Por quê? Por meio dele. Ambos, os que estavam longe e os que estavam perto, temos acesso ao Pai em um só Espírito. A gente falou de manhã sobre o Espírito Santo. E o Espírito Santo é Ele que causa essa transformação dentro de nós e nos mexe a tal ponto que nós temos uma união com Deus. É o Espírito Santo em nós. Por isso nós somos templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19 a 20 na Bíblia Amplificada diz: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes recebido como um presente de Deus, e que não sois propriedade de vocês mesmos. Por quê? Porque a gente foi comprado pelo sangue. Fostes comprados por um preço. Na verdade, fostes comprados com o precioso sangue de Jesus e feitos dele. Portanto, honrai e glorificai a Deus com o vosso corpo. Eu acho interessante, porque no grego existem duas palavras para templo. Existe a palavra hieron, que é usada como um terreno do templo, um templo de maneira mais ampla. Mas quando o apóstolo Paulo ele usa essa palavra aqui, ele não usa a palavra hieron, ele usa a palavra naos. E naos era um compartimento específico do templo. Quando ele fala que você é templo do Espírito Santo, ele está falando, você é aquele santo dos santos. Onde é que ficava a arca, que representava a manifestação da presença de Deus? No santo dos santos. O apóstolo Paulo está falando assim, você não é aquele templo todo, você é o santo dos santos, onde está a presença de Deus. Habita dentro de você. Como é que uma pessoa pode ser templo do Espírito Santo, ser santo dos santos e continuar como pecador, gente? Não, ele transforma você para que toda a sua essência, a essência da massa, seja uma essência santa. E você possa produzir bons frutos para a glória de Deus. Ele tem que mudar de dentro de nós. Foi o sacrifício de Jesus que fez isso conosco. Quinta palavra é a palavra santificação. E na santificação, nós estamos dizendo que nós temos propósito. Na expiação, nós temos vida. Na justificação, nós temos paz. Na redenção, nós temos valor. Na reconciliação, nós temos união. Na santificação, nós temos propósito. Nós estamos falando de 5 palavras que são parte do efeito do sangue de Jesus sobre a nossa vida, sobre o sacrifício de Jesus. E a quinta palavra é a palavra santificação. Hebreus capítulo 13. Dá um pulo um pouquinho mais na frente. Hebreus no capítulo 13. No verso 12. Diz por isso, também Jesus, para o quê? Para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Para santificar, pelo seu próprio sangue. Santificação significa a separação de algo para uso santo. Ser santificado significa ser separado para Deus. E geralmente quando a gente fala de ser santo, a gente pensa naquela maneira religiosa lá de trás. Ser santo é não poder fazer algo. A gente fala, eu sou separado de. Só que santificação não começa
em ser separado de. Santificação começa em ser separado para. É igual casamento. Santificação para mim é resumida no casamento. Eu sou separado para, por isso eu sou separado de. Se eu tenho um propósito de ser dela, para que eu preciso de outras? E aí que o diabo tenta infligir na gente. Não, de todas essas aves você só vai ficar com uma, não é possível. Mas aí eu entendo que eu fui separado para. Porque se eu for separado de, eu fico tentando me segurar. É ou não é? Eu tento, eu não posso. Mas quando eu sou separado para, existe aliança. E quando Deus, Ele nos separa para, Ele nos separa para Deus. E porque eu sou separado para Deus, eu sou separado do mundo. E porque eu sou separado para Deus, eu sou separado do pecado. Porque eu sou separado para Deus, eu sou separado das coisas do inferno. Porque eu sou separado para Deus, eu fui separado para Deus. Eu sou propriedade exclusiva dEle por um propósito. O efeito purificador do sangue de Cristo é a base para a nossa caminhada santa diante de Deus. E a gente vai ver sobre isso na próxima série. Ainda não acabei a minha não, gente. Mas na próxima série a gente vai ver sobre isso. Sobre a base para a nossa caminhada santa diante de Deus. Eu falei para você que o sangue, número 1, ele é para Deus. Número 2, nós somos os beneficiários. Expiação, justificação, redenção, reconciliação, santificação. E número 3, só para terminar rapidinho, o sangue, ele é contra Satanás. Assim como você no seu batismo, você pode jogar na cara do inferno. Olha, eu sepultei o velho homem. Quando o inferno tentar levantar isso em você, fala, está sepultado, tá bom? A mesma coisa, o sangue, sabe por quê? Porque a atividade principal de Satanás nesse mundo é ser um acusador dos irmãos. Lembra que na palavra justificação, você foi declarado inocente, mas você ainda tem um acusador. Satanás é o acusador dos irmãos. Mas contra ele nós temos nada mais do que o Senhor Jesus, que é o nosso advogado diante da santidade de Deus. Jesus está diante do inimigo como sumo sacerdote, e o sangue de Jesus cancela as acusações de Satanás. O sangue de Cristo coloca Deus ao lado dos seus filhos contra o diabo. A Bíblia, Jesus chega ao ponto de falar lá com aqueles fariseus: o diabo que é vosso pai. Agora, quando as pessoas nascem de novo, o diabo ainda fica tentando jogar essa. Agora a gente tem que saber, agora eu sou filho de Deus. E se eu sou filho de Deus, o meu Deus é contra o diabo. O sangue de Cristo desfaz o direito legal de propriedade sobre as nossas vidas. Quando o diabo tenta jogar, olha, você é meu, hein? Você é meu. Você é meu. O sangue de Jesus, lembra que Ele morreu por nós. Ele nos deu vida. Ele nos substituiu na cruz do Calvário. Eu tenho uma nova natureza. Quando o diabo jogar essa acusação contra você, você é minha propriedade, hein? Você pode dizer, não, eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Jesus doou a sua vida para que eu saísse da morte. Ele doou a sua vida para que eu pudesse ter vida e vida em abundância. É dessa maneira, gente, que nós vamos caminhar sabendo quem nós somos em Cristo Jesus. É dessa maneira que nós vamos caminhar enxergando o que nós temos em Cristo Jesus. E é isso que a gente vai ver na semana que vem. Que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente possa enxergar o que nós temos em Cristo Jesus. Fique de pé comigo, por favor.